Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, bem guardadinhos, bem protegidinhos, tá? Nós vamos dar continuação ao segundo bimestre. Lembrem-se que eu falei do caderno, muito cuidado, muito capricho. Vamos colocando ali todos os conteúdos bonitinhos ali, para que quando nós retornarmos, possa estar tudo organizado, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre as civilizações fluviais. Semana passada, nós falamos sobre a Mesopotâmia. Uma curiosidade sobre a Mesopotâmia que eu queria falar para vocês, que durante a videochamada, no Zoom, na reunião, um aluno me perguntou algo que eu não tinha, uma informação que eu não tinha dado para vocês. É que a Mesopotâmia hoje, se você procurar ela no mapa, ela não está. Porque hoje a Mesopotâmia é o Iraque. Digamos que algumas outras cidades, mas 80% da Mesopotâmia é o Iraque. Tá bom? Porque o aluno me perguntou, poxa professora, onde é hoje a Mesopotâmia? Não existe mais? Existe sim com o nome Iraque, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre o Egito. O Egito é conhecido por todos, né? Eu não preciso ficar aqui enumerando o que é o Egito. Mas eu sempre gosto nas minhas aulas presenciais perguntar aos meus alunos, quando eles pensam em Egito, o que vem à cabeça. Muitas coisas vêm à cabeça. Como sempre aparece múmias, pirâmides, faraó, e tudo isso tem realmente a ver com o Egito, tá? Então, nós vamos por parte, vamos falar sobre todos esses 3 pontos e mais alguns que a gente vem lembrando. Bom, lembra da Mesopotâmia? Eu tinha 2 rios principais, o Tigre e o Eufrates. Lembram? No Egito eu tenho um outro rio, que é o rio Nilo. O Egito continua sendo uma civilização fluvial, que tem o rio Nilo, e no Egito nós vamos ter grandes obras hidráulicas. Lembra do trecho que eu coloquei do filme com uma obra hidráulica que tira a água, que capta a água dos rios para trazer mais próximos das plantações? Isso no Egito vai acontecer muito. Porque, gente, eu preciso que vocês guardem uma coisa. Na Mesopotâmia começa o que todas as outras civilizações fluviais vão fazer. Tá? Só vão mudando algumas coisinhas, mas Egito e Mesopotâmia são muito parecidos e é isso que o livro vai estar apresentando para vocês. Os reinos do Egito eram unificados, tá? Isso nós vamos ver na página 74, logo no primeiro parágrafo, eu vou estar lendo para vocês entenderem. Os assentamentos humanos estabelecidos às margens do rio Nilo eram chamados de nomos e chefiados por um nomarca. Com o tempo, os nomos uniram-se em 2 reinos, o do Alto Egito ao sul e o do Baixo Egito ao norte. Por volta de 3100 a.C., esses reinos foram unificados e ficaram sob a autoridade de um rei único e poderoso, o faraó. Então, o faraó era, nesse reino unificado, ele era o que tinha o poder absoluto. Esses reinos eram politeístas. O rei era um deus. Gente, o rei no Egito, ele não representava Deus. O rei era um deus. Espera aí. Ó, esse deus é assim. Rei igual a Deus no Egito, tá? Então, Faraó, que é o supremo,
ele era comparado ao Deus, ele era um Deus encarnado, representante dos deuses. Nós chamamos esse estado que tem um Deus encarnado de estado teocrático. Ninguém questiona a autoridade do faraó. Ninguém. Como que vai questionar a autoridade de Deus? Fala pra mim. Tem como? Não. Então ninguém questiona a autoridade do faraó. Isso é um estado teocrático, tá? Copiem isso aí que eu já vou trocar. Só tirar aqui a luzinha, ó, reino no Egito. Vocês viram? Ó, coloquei pra cima. Bonito, dá pausa aí, copia. Bom, agora nós vamos falar, após falar sobre a religião, que eu vou estar lendo aqui para vocês, no segundo parágrafo, página 75. A maioria dos povos antigos era politeísta, ou seja, adorava várias divindades. Essas divindades estavam associadas a diversos aspectos da natureza e da existência humana, como as águas dos rios, os astros, a guerra, o parto, o lar e o amor. As divindades podiam ser representadas como uma mistura de formas humanas e animais. Antroposomorfismo, apenas com formas humanas, antropomorfismo, ou somente com formas de animais, zoomorfismo. Então, são os deuses que são chamados, que são deuses, que são seres humanos com algumas características de animais. Tá bom? Bom, o mundo dos mortos. O mundo dos mortos vai circular o Egito. O Egito, basicamente, eles vão ter assim uma cultura muito ligada aos mortos, porque eles tinham uma crença. Eles acreditavam que os mortos, numa vida futura, poderiam voltar à vida novamente. Para que ele voltasse e tivesse tudo que ele tem nessa vida, ele precisava preparar o lugar para esse morto ficar, passar a eternidade, ou a eternidade não, passar um tempo. Então, o que eles construíram? As pirâmides. As pirâmides nada mais são os locais onde eram preparados para os mortos. Era um cemitério, mas de uma pessoa. Porque só tinha pirâmide uma pessoa muito importante. Geralmente um faraó. Nessa pirâmide ficavam junto com eles os objetos pessoais e alguns tesouros valiosos, que é para quando ele voltasse à vida, ele ter riquezas também e os objetos que ele gostava. Entenderam? Junto com os corpos sempre tinham coisas que a pessoa gostava muito. Porque eles acreditavam que um dia ele voltaria à vida. E a pirâmide tem algo interessante. A pirâmide tinha vários caminhos. Mas para chegar até o local, o centro, só uma pessoa sabia o local onde o corpo seria sepultado. Essa pessoa ia junto com o corpo, só ela. E quando ela voltava, matavam ela. Porque ninguém poderia saber onde estava o corpo do faraó. Porque ia poder, querer buscar ou pegar essas riquezas. Então era muito protegida. Por isso essas lendas, essas fantasias, esses filmes de ação em que tem armadilhas nas pirâmides, realmente existiam armadilhas nas pirâmides, tá? Que era para não chegar aonde o corpo estava. E aí nós vamos ver como era a prática da mumificação. No livro tem essa prática e eu vou colocar para vocês a animaçãozinha dessa prática aí. Vou explicar para vocês com o livro agora, tá bom? Página 76.
Aí nós vamos ver como era eles faziam a mumificação, né? Que era um processo lento e um processo muito cuidadoso. No livro de vocês está na página 76. A pessoa morreu. Eles pegavam o corpo, lavavam o corpo todinho. Depois de lavado com vinho e água, o corpo do morto tinha as vísceras removidas. Tudo que está dentro era retirado para não estragar. No segundo momento, os órgãos eram lavados, enfaixados e colocados em vasos com tampas que representavam o Deus protetor de cada órgão. Então, retiravam os órgãos e colocavam no vasinho com tampa próximo ao corpo. Isso é o segundo. No terceiro momento, o sal de natrão era usado para remover todo o líquido do corpo e melhor preservá-lo. Após várias semanas, o corpo já desidratado era preenchido e coberto com resinas aromáticas e óleos. Sobre o local do coração, considerado o centro da vida, colocava-se um amuleto. Geralmente ele ficava ali no sal alguns dias para preparar para a próxima fase. A quarta fase. O ritual de enfaixar o corpo durava 15 dias. Um sacerdote, utilizando a máscara de Anubis, entoava cânticos mágicos. Ele entoava cânticos enquanto enfaixava esse corpo todo um ritual. Tudo sem pressa, porque eles tinham que preparar o corpo para a próxima vida. Na página 77, eu tenho aí as 3 pirâmides principais, que são chamadas pirâmides de Gizé. Aí no terceiro parágrafo está assim: os templos no Egito e na Mesopotâmia abrigavam cerimônias religiosas com imagens de deuses e oferendas, mas também era o local de trabalho para artesãos. Na Mesopotâmia, os templos serviam ainda como local de estudo de matemática e astronomia. Entre os templos mais impressionantes da Mesopotâmia estão os zigurates, que representavam pontes entre a terra e o céu e podiam medir até 30 metros de altura. Na Mesopotâmia, nós vamos ter os zigurates, que são templos que ficam sempre em cima de grandes montanhas. A Torre de Babel, lembra da Bíblia? Ela é um zigurate, que era um templo que eles queriam chegar ao céu, né? E foi aquela confusão de línguas, tá bom? Vamos fazer agora um passeio virtual. Dessa vez eu tirei o meu rosto, porque a gente merece fazer esse passeio só visualizando essa bela imagem. Gente, tenho que dizer para vocês que esse é o meu sonho, tá? Um dia estar visitando as pirâmides no Egito. E olha essa imagem aqui. Olha que legal. Estão vendo? Vão olhando, tá? Esse recurso tem no próprio livro de vocês, no Moderna Compartilha. A imagem 360 graus. Aí aqui você vê a esfinge. Vocês estão vendo? Essa aí com formato de o rosto humano, mas que tem as patas de um gato, é a esfinge. E atrás, assim, próximo, vocês vão ver as 3 pirâmides, as pirâmides de Gizé. E aí essas pessoas privilegiadas que estão passeando por esse lindo lugar. Olha que, gente, eu fico olhando e me imaginando nesse lugar. Cara, muito top, muito lindo.
Amei essa viagem, amei essa imagem. Muito interessante. Que a gente já volta para o lugar onde nós iniciamos, né? Que eu fui mostrando para vocês. Deixa eu ver aqui se eu colocar mais. Chega mais próximo da imagem, né? Aqui eu tenho em destaque a esfinge, tá? Ela tem um rosto humano, mas isso aqui embaixo, isso aqui é o pé da esfinge. E isso aqui não é o pé, é uma pata. Se você pesquisar a imagem da esfinge, você vai encontrá-la com essa de frente, né? Você vai ver essa pata da esfinge. Gente, preciosidade, coisas lindas da nossa humanidade e que nós estamos tendo o privilégio de fazer esse passeio aí. Muito bom. Após a gente fazer esse maravilhoso passeio, né? Delícia. Nós vamos falar como era o sistema de trabalho dessas sociedades. Sistema de trabalho, servidão, coletiva e escravidão, tá? Então, eles se serviam, a sociedade era uma sociedade onde tinha uma servidão coletiva, era chamado trabalho compulsório, que era obrigação para com os deuses. Se os deuses pediam, eles faziam. Isso era uma servidão coletiva e escravidão. Na servidão coletiva, eles impunham toda a população a fazer, e não indivíduos em particular, mas todo mundo tinha que fazer. Agora, a escravidão geralmente era de prisioneiros de guerra, condenados por crimes ou por não pagar dívidas. Então, você podia ser escravo por ter dívidas. E você se tornava escravo dessa pessoa, tá? A base econômica do Egito vai ser a agricultura. Na página 81, último parágrafo, vamos ler comigo. Por meio da observação dos astros, aprenderam a medir a passagem do tempo e a prever a periodicidade das enchentes. A medicina também prosperou entre os egípcios. Havia tratamentos para reumatismo, artrite, problemas cardíacos, dentários, etc. Os egípcios conheciam bem a anatomia humana, que estava relacionada à prática da mumificação. Para praticar a mumificação, eles precisavam conhecer o corpo humano muito bem, senão eles não conseguiriam fazer a mumificação, né? Agora vamos para os nossos exercícios? Vamos começar pela folhinha? Vamos lá? A folhinha tá lá, aula 2 de História, tá? Egito. E eu coloquei um trecho falando da importância das cheias. Gente, a agricultura só vai ser possível com aquela questão do sistema de irrigação, as cheias do rio. Isso vai ser importante para a agricultura. E o Heródoto, que está aqui, ele disse uma frase muito importante, que é: o Egito é uma dádiva do Nilo. Sem o Nilo, o Egito não existiria. O Egito foi chamado de dádiva do Nilo pelo historiador grego Heródoto, refletindo o coração de toda a civilização egípcia, o rio Nilo. O Egito antigo era extremamente dependente das águas do Nilo. O rio era responsável por tornar a região árida e seca
do norte africano em uma área fértil e apta para o plantio. As cheias do Nilo eram recorrentes, o que facilitou a estabilização do reino do Egito. Vamos lá, número 1. Entre 3200, Menéis ficou conhecido por ser o primeiro faraó do Egito Antigo. Durante os seus reinados, os faraós possuíam bastante poder político. Diante disso, marque a alternativa correta sobre o que foi a teocracia. Lembra que eu falei, já paguei, que o reinado era teocrático? Então, o que foi a teocracia egípcia? Letra A. Os faraós tinham autonomia política e econômica na civilização egípcia, mas, em relação à religião, eles não demonstravam tanta autoridade, pois os deuses eram considerados os mais poderosos pelos indivíduos egípcios. B. Teocracia foi uma forma de governo no Egito Antigo em que os faraós promoveram uma aliança entre religião e política, uma vez que eles eram adorados como deuses e respeitados como rei. C. Um governo teocrático era simplesmente aquele em que os indivíduos eram governados por um faraó, que apesar do grande poder político e econômico, não era visto como um deus. Letra D. Somente o faraó Mentuhotep II, durante o Médio Império, conseguiu promover uma monarquia teocrática, em que ele era visto como um deus perante os indivíduos egípcios. E aí, meus amores? Qual é a resposta correta aí nessa número 1? Depois do que nós falamos. Letra B. Letra B. É a resposta correta da 1. Número 2. Realize uma análise sobre a organização social da civilização egípcia. Estão vendo aqui que eu falei? Sistema de trabalho, servidão, escravidão. Isso aqui é uma análise da sociedade egípcia. Não deixa de ser uma análise. Então não vou precisar nem escrever, né? Já está aí a resposta da número 2. E se vocês quiserem uma resposta mais completa, no gabarito tem uma resposta mais completa aí para vocês, assim, que aqui eu vou botando sistema de trabalho e servidão, lá no gabarito eu já fui explicando. Tá bom? Essas são as duas questões da folhinha. Agora vamos para o livro, página 84 e 85. Número 1, página 84. Sobre as civilizações do Antigo Oriente, assinale M para Mesopotâmia, E para Egito e ME para Mesopotâmia e Egito. Então vamos lá. Faraó, Rio Nilo, zigurate, pirâmide, hieróglifo, politeísmo, camponês, agricultura, cuneiforme e rio Eufrates. Vamos fazer logo essa número 1? Número 2. Vocês vão assinalar as sentenças incorretas e reescrever as incorretas corretamente. Aí vem a letra A.
Com a formação do Estado na Mesopotâmia, as regras e as leis sobre o trabalho e o funcionamento geral da sociedade passaram a ser definidos pela coletividade, que assumiu diretamente o poder político. B. Com a diferenciação de ofícios e funções nas sociedades mesopotâmicas e egípcias, algumas pessoas acumularam mais riquezas e poder que outras, originando dessa forma uma hierarquia social. Letra C. A principal diferença entre reino e império está no fato de que, nesse último, a língua e a religião são unificadas. Letra D. A escrita criada e desenvolvida na Mesopotâmia foi utilizada inicialmente nos rituais religiosos. Letra E. O estabelecimento de aldeias sedentárias possibilitou a formação de cidades-estado na Mesopotâmia. Para você marcar as erradas, tem mais de uma, e corrigi-las. Número 3. Leia um trecho do Código de Hammurabi e em seguida responda. Olha só. Se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Se um homem cegou o olho de um plebeu ou quebrou-lhe o osso, pagará uma mina de prata. Se um homem cegou um olho de um escravo ou quebrou-lhe um osso, pagará metade do valor do escravo. Que é um escravo, né? Não precisa quebrar o braço também. Se um homem tiver arrancado os dentes de um homem da sua categoria, os seus próprios dentes serão arrancados. Aí vem a letra A. Hammurabi, que mandou juntar as leis que já estavam em vigor na época em um código, era governante de que império? E em que período ele governou esse império? B. O que era a lei de Talião? Transcreva trechos do Código de Hammurabi que comprova que ele seguia os princípios dessa lei. Só você copiar um dos trechos aí. Que era a lei de Talião, eu falei para vocês semana passada. Letra C. Que aspectos da vida dos babilônicos os artigos citados regulavam? Letra D. As leis do Código de Hammurabi mostraram que haviam divisões na sociedade babilônica. Cite essas divisões e as características mais importantes de cada uma. As divisões da sociedade babilônica. Gente, lendo as questões, você já responde a... Entendeu? Só ir olhando o que tá aí, ó, na cara para vocês. Número 4. Leia o texto a seguir sobre a importância dos mitos para a formação da sociedade mesopotâmica e responda as questões. Os mitos mesopotâmicos contam que no início dos tempos os deuses não tinham quem trabalhasse por eles e nunca conseguiam comer e beber o bastante. Foi então que os homens foram criados para substituir os deuses nos trabalhos. O mito da criação do homem apresentava como uma obrigação das pessoas doar parte do seu trabalho e de sua produção para o sustento dos deuses, isto é, de seus templos e de seus representantes na terra, sacerdotes e reis. De certo modo, os mitos contribuíram para mostrar que a principal função da humanidade era trabalhar para os deuses. Letra A. Segundo os mitos mesopotâmicos, por que os deuses criaram os homens?
Tá no texto, hein? B. Qual era o principal papel dos homens e mulheres mesopotâmicos na vida social e econômica? Também está aí. C. De que forma a crença de que as pessoas foram criadas para atender a uma necessidade dos deuses interferia na vida cotidiana de homens e mulheres da Mesopotâmia? Só responder aí cada um, tá bom? Número 5. Um dos mais antigos textos literários do mundo é a epopeia de Gilgamesh. Trata-se de uma narrativa épica escrita há mais de 4.000 anos sobre os desafios enfrentados por Gilgamesh, um lendário rei da cidade suméria de Uruk, na sua busca pela imortalidade. Aí vem. Quando os deuses criaram Gilgamesh, deram-lhe um corpo perfeito. Eles o fizeram 2/3 Deus e 1/3 homem. Em Uruk, ele construiu muralhas grandes, baluartes e o abençoado templo de Eana, consagrada a Anu, o deus do firmamento, e a Istar, a deusa do amor. Aproximai-vos de Eana, a morada de Istar, Nossa Senhora do Amor e da Guerra. É inigualável. Não há homem ou rei que possa construir algo que se equipare. Subi as muralhas de Uruk. Digo, caminhai por cima delas, observai atentamente o terraço da fundação, examinai o trabalho de alvenaria. Não é feito com tijolos cozidos. E bem feito, os 7 sábios lançaram a sua fundação. Aí vem a letra A. Gilgamesh é um homem como qualquer outro? Gente, segundo o texto, é a interpretação do texto. Justifique. B. O texto exalta a imponência de uma cidade mesopotâmica. Qual é ela? E por que ela é glorificada? C. Transcreva um trecho da narrativa que expressa o politeísmo dos povos mesopotâmicos. Politeísmo. Um trecho da narrativa que expressa o politeísmo. Número 6. Leia novamente o texto para responder as questões. Eu sou Assurbanipal, rei do universo, rei da Assíria, a quem Assur, o rei dos deuses, e Istar, a dama da batalha, ditaram um destino heróico, como o desencadear de um terrível furacão. Avassalei por inteiro o Elam, cortei a cabeça de Teuma, o seu rei fanfarrão, que planejara o meu mal. Não tem conta os seus guerreiros que eu matei e os que apanhei, vivos com as minhas mãos. A Manu, a cidade real do Elam, eu cerquei, eu capturei, eu a destruí, eu a devastei, eu a incendiei. Príncipe inigualado, coloquei submisso a meus pés todos os príncipes. Aí vem a letra A. Que pronome pessoal predomina no texto? Tem um aí que predomina muito. Que efeito isso provoca? Interpretação de texto novamente. B. Que imagem Assurbanipal tinha de si mesmo? C. Como os vencidos eram tratados pelo rei assírio? Justifique. 7. Leia o hino abaixo e responda. Por que o rio Nilo era adorado? Adoração ao Nilo. Salve tu, Nilo, que te manifesta nessa terra, e vens dar a vida ao Egito, ao irrigar os prados criados por Ra.
Tu fazes viver todo o gado. Tu crias o trigo, fazes nascer o grão, garantindo a prosperidade aos tempos. Textos de adoração ao Nilo. Vamos agora corrigir os exercícios do livro, tá? Página 84 é o número 1. Aí eu vim, eu tinha que colocar M para Mesopotâmia, E para Egito e ME para Mesopotâmia e Egito, certo? O primeiro aí que é Faraó, Egito, Rio Nilo, letra B, Rio Nilo, letra C, Zigurate, M, Mesopotâmia, letra D, pirâmide, Egito, letra E, hieróglifo, Egito, letra F, politeísmo, Mesopotâmia e Egito, ME, letra G, camponês, Mesopotâmia, agricultura, Mesopotâmia e Egito, e letra J, cuneiforme, que é Mesopotâmia, e a letra J, rio Eufrates, que também é Mesopotâmia, tá? Aqui tá a resolução, Com E vai ficar A, B, D, I, E, M, C, G, I, J, e M, E é o F e o H. Número 2. Assinale as sentenças incorretas e reescreva-as. As incorretas serão a, C e D. A, C e D. Vamos lá. O que nós vamos corrigir? Que com o nascimento e o fortalecimento do Estado na Mesopotâmia, os reis centralizaram o poder administrativo, centralizaram. O Estado assumiu a função de governar as cidades, aplicar a justiça e estabelecer as regras e leis, às quais a população deveria se submeter. É diferente do que está dizendo aqui, que as regras e o funcionamento geral passaram a ser definido pela coletividade. E não era. Era o Estado que decidia. A outra questão incorreta é a letra C, que diz que a principal diferença entre o reino e império está no fato que esse último, que é o império, a língua e a religião são unificadas. Aí vai dizer que os reinos são unidades políticas nas quais um povo é governado por um rei. Então não tem nada de unificação. Tá bom? Tá aí, gente. Professora, a senhora passou muito rápido. Eu não copiei. Pausa o vídeo e termina de copiar a resposta. Tá bom? Ou você conferiu, viu que tá errado? Pausa o vídeo e copia. Tá? A última incorreta é a letra D, que diz que a escrita, criada e desenvolvida na Mesopotâmia, foi utilizada inicialmente nos rituais religiosos. Mas não, a escrita foi utilizada primeiro para facilitar a contabilidade, controlar a circulação de produtos. Tá bom? Vamos para o número 3. Eu li o texto do Código de Hammurabi e a pergunta era:
Hammurabi que mandou juntar as leis que já estavam em vigor. Em que período ele governou esse império? Então, Hammurabi governou o Império Babilônico de 1792 a 1750. Aí pergunta a letra B. O que era a lei de Talião? E pede para transcrever trechos do Código de Hammurabi que estão. Então, a lei de Talião, conhecida como olho por olho, dente por dente. Cada criminoso receba a punição correspondente ao dano causado à vítima. E o trecho, você pode escrever qualquer um dos que estão ali em cima. O que está escrito aqui é esse: se um homem cego cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. É 1, 2, mas você pode citar outros, tá bom? Letra C. Que aspectos da vida dos babilônicos os artigos citados regulavam? Regularizavam as punições por determinados crimes. O Código de Hammurabi foi feito da necessidade de ter penalidade para os crimes. E essa foi a forma que eles encontraram e que não é utilizada hoje em dia mais, por muitas vezes ser injusta. Na letra D, as leis do Código de Hammurabi mostram que haviam divisões na sociedade babilônica. Cite essas divisões e as características mais importantes de cada uma. Então, as divisões, Na sociedade havia escravos e homens livres. Estes eram divididos entre os mais ricos e os mais pobres. Os escravos eram considerados propriedade e mercadoria. Se os homens livres mais ricos cometessem algum ato de violência contra uma pessoa mais pobre, este teria direito a receber uma compensação material do agressor. Quer dizer, se um rico faz algo contra o mais pobre, mesmo assim, ainda vai ter que compensar o rico. Agora tu vê, né? Número 4, pediu para ler o texto. Nós lemos o texto sobre os mitos que eles contam. Aí vem, segundo os mitos mesopotâmicos, que está no texto. Por que os deuses criaram os homens? Para substituí-lo nos trabalhos e ter tempo e condições de beber e de comer o bastante. Por isso que os deuses criaram os homens. B. Qual era o principal papel dos homens e mulheres mesopotâmicos na vida social e econômica? Trabalhar para os deuses, manter e sustentar os templos e seus representantes na terra, que são os reis e os sacerdotes. A letra C. De que forma a crença de que as pessoas foram criadas para atender uma necessidade dos deuses interferia na vida cotidiana dos homens e mulheres da Mesopotâmia? De que forma? Porque era trabalho de mulheres e homens comuns mesopotâmicos que sustentavam o sistema econômico. Número 5. Eu li um antigo texto, que fala da epopeia de Gilgamesh, uma narrativa, e aí eu faço algumas perguntas. Gilgamesh é um homem como qualquer outro? Claro que não. Os deuses criaram Gilgamesh com atributos divinos e apenas uma parcela de humanidade. Letra B. O texto exalta a imponência de uma cidade mesopotâmica. Qual é ela? A cidade de Uruk. Ela é exaltada por ter construções imponentes que refletem a dedicação e o orgulho do povo que a criou. Letra C.
Transcreva um trecho da narrativa que expressa o politeísmo mesopotâmico. Ó, o trecho é esse. Em Uruk, ele construiu muralhas, grandes baluartes e o abençoado templo de Eana, consagrado a Anu, o deus do firmamento, e a Estar, a deusa do amor. Número 6. Outro texto para interpretação. Aí pergunta, qual é o pronome? É eu. Eu. Ele o tempo todo fala dele. Então, que efeito isso provoca? A predominância desse pronome caracteriza a escrita em primeira pessoa. Nesse caso, o autor escreve um texto subjetivo, centrado na sua pessoa, em suas qualidades. Qual a imagem Assurbanipal tinha de si? Considerava-se o rei dos reis, o mais poderoso, capaz de subjugar todos os reinos e príncipes. Letra C. Como os vencidos eram tratados pelo rei assírio, os vencidos? Com violência. No caso relatado, ele decapitou o rei Teuman, matou os guerreiros de Elam e destruiu a cidade de Ramanu. Ele não era bom. Assurbanipal não era legal. Aí tem um hino de adoração ao Nilo. E você vai dizer por que o Nilo era adorado. Porque dava vida ao Egito, irrigava os prados, matava a sede dos animais, fornecia peixes e assegurava o nascimento do trigo e dos grãos, garantindo a prosperidade aos templos. Bom, meus queridos, por hoje é só, né? Ficamos agora aguardando a próxima semana. Façam tudo bonitinho, organizem o caderno de vocês bem direitinho. Beijos e até a próxima aula.